por que que eu coloquei a minha filha para morar fora de casa, né? Por que que eu coloquei ela para morar com o pai dela? Eu nunca fui a mãe mais amorosa do mundo, sabe? Eu engravidei, eu tinha 17 anos. É uma história bem longa mesmo, que eu ainda vou contar para vocês desde o início, mas para contextualizar, eu vou falar dessa parte. Eu engravidei, eu tinha 17 anos, conheci o pai dela no colégio. Eu estudava, ele já estava atrasado e eu também, por vários motivos que eu ainda vou falar para vocês. Então a gente se conheceu, ele já tinha 22 anos, eu tinha 17 na época, e a gente meio que tinha essa necessidade de família, sabe? A gente não tinha algo fixo, a gente não tinha um local, tanto eu quanto ele. A família dele, apesar de ser maior, de ser mais próxima, também ele tinha essa necessidade de família e tudo mais. E eu não tinha lugar, eu não me sentia acolhida em lugar nenhum. Então, quando eu conheci ele e a gente compartilhava dessa ideia de que a gente precisava ter um lugar e tudo mais, eu trabalhando, ele trabalhando. Desde o início, naquela época, como minha cabeça era tão infantilizada, assim, consigo perceber hoje, porque hoje a minha cabeça era dura também. Hoje eu consigo ver, olhar para trás e ver, me enxergar, né, como eu era. Então eu queria trabalhar, queria ganhar o mundo, assim, trabalhar, ter minha casa, ter meu carro, ser independente. Era a única coisa que eu conseguia imaginar. E logo no início, a gente foi morar em um quartinho só, num quartinho alugado, um quartinho que era da tia dele, um kitnetzinho mesmo, bem simples, era só eu e ele. Então no primeiro mês que a gente foi morar junto, a nossa ideia era ele trabalhar e eu trabalhar, e a gente ia terminar os estudos e tudo mais. Não aconteceu bem assim, porque logo no primeiro mês eu não tinha ideia, nem ideia do que era estar grávida. Ele mesmo que me disse, quando você, na próxima menstruação, você vai no médico e você começa a tomar alguma coisa. E eu, ok. Só que, gente, a próxima menstruação nunca aconteceu até os 9 meses, né? Eu já engravidei rapidamente dela. Então, no primeiro mês que a gente estava junto, eu já engravidei. E aí tudo mudou, tudo foi muito... Foi um caos na minha mente. Naquela época, pensando hoje, eu já era muito à frente, assim. Eu sempre pensei muito além, no futuro. Eu não pensava no passado, eu não pensava no presente. Eu sempre fui do futuro. E eu sabia que estava tudo errado. Então, eu não sabia, mas tudo que eu estava pensando naquele momento, eu estava atraindo para mim. Eu estava atraindo para minha vida. Uma música. Ótimo. E aí, tudo que eu estava pensando naquele momento, que era muita coisa, era um turbilhão de pensamentos. Eu pensava que eu nunca mais eu não ia conseguir realizar os meus sonhos, eu não ia conseguir terminar os estudos, eu não ia conseguir um bom trabalho, eu não ia conseguir... Eu pensava que a minha vida tinha acabado completamente, porque eu tinha engravidado. Eu sabia que tinha um ser dentro de mim, mas como? Eu ficava pensando assim, como? Como assim? Eu me lembro que eu ficava sozinha, eu ficava pensando várias coisas. Meu Deus, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Esse homem vai me deixar sozinha, ele vai farriar, ele vai fazer um monte de coisa e eu vou ter que suportar tudo, porque é assim que os homens são, porque é assim que as coisas são. Então, ele vai fazer tudo isso comigo e eu vou ter uma filha e eu não vou ter escolha, porque eu não tenho mãe para me ajudar, eu não tenho irmão para me ajudar, eu não tenho ninguém aqui. E tudo isso eu estava pensando na gestação da minha filha. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu não sabia, mas eu estava atraindo tudo isso. E exatamente tudo que eu pensava que ia acontecer, aconteceu na minha vida. É impressionante. E isso é só um resumo do que aconteceu, né, na gestação dela. E aconteceu, por incrível que pareça, todos os pensamentos que eu tinha quando eu estava gestante da minha filha, quando começou a minha história com o pai dela, aconteceram. E foi
tão pesado, e eu já sofria lá atrás, eu já sofria quando eu estava pensando, e quando eu estava passando, foi horrível, mas o que eu quero dizer isso, o que eu quero falar pra vocês, é que eu não desisti. Eu sabia que ter um filho, que eu estava grávida, que eu tinha que cuidar da minha filha, que tudo que era responsabilidade minha. Então, eu sabia que eu não ia ter coragem de largar minha filha, de fazer nada disso, e que era uma responsabilidade muito grande. Então, eu comecei a sofrer logo ali, logo no início da gestação. E foi até o final, gente, até o final. Eu me lembro que no final da gestação, aconteceu do pai dela me deixar só pela primeira vez e só chegou 2 horas da manhã, no final da gestação já. A gente veio morar exatamente nessa casa, que na época era uma casa maior e era só o telhado e paredes de tijolos mesmo. A gente estava começando a construir. E aí aconteceu que ele me deixou e chegou 2 horas da manhã. E eu sozinha aqui. Tipo, não tinha mãe que me ajudasse, não tinha família próxima. Então, aconteceu exatamente isso. E isso me desesperava, isso me deixava muito mal. Porque eu tinha parado os estudos, porque eu fui para longe de onde eu morava com ele. A gente foi morar em outro canto, que era aqui, que é hoje onde eu estou morando. E a minha filha já era como se fosse um problema na minha vida naquela época. Desde a gestação já era como se fosse um peso. Apesar de eu amar muito, de eu cuidar, mas era pra mim naquela época era como se fosse, eu tô sendo sincera, era como se fosse um peso tão grande mas eu sabia que era escolha minha, eu sabia que foi eu que fiz aquilo dali. Eu sabia que tinha sido eu que tinha escolhido. Apesar de ser muito nova, porque eu me lembro que com 17 anos eu me sentia uma criança. E ao mesmo tempo muito adulta. Eu era muito opiniosa, muita coisa. Então, tive a minha filha. Eu já estava sofrendo a dor de saber que eu ia passar por situações que milhares de mulheres passavam e eu sabia. Então, eu não sabia. Como eu falei pra vocês, eu não sabia, mas eu tava atraindo aquilo ali pra mim. Porque era só o que eu pensava, era só a única coisa que eu pensava na minha vida que eu tinha destruído. Todas as formas de fazer algo bacana na minha vida, de crescer, de estudar, de viajar, de ter a minha casa, de ter o meu carro, de ter tudo isso. Porque eu tinha que cuidar de um filho, e um filho não é brincadeira. Você ter um filho não é brincadeira. Aí hoje, depois de tanto tempo, aconteceu, né? Tive a minha filha, fiquei com o pai dela até ela fazer uns 5 anos. Até ela fazer 5 anos. Engravidei do irmão dela e me separei dele quando o Gabriel estava fazendo 2 anos. E toda a minha vida foi exatamente o que eu pensava na gestação da minha filha. Que eu ia sofrer muito por causa de um homem, que ele ia farriar, que ele ia brincar, que ele ia me deixar só, que ele ia me trair, que eu não tinha ajuda, eu não tinha ninguém, então eu tinha que cuidar dos meus filhos, e era isso que eu fazia, eu cuidava dos meus filhos, e aí eu fazia tanta coisa, eu cuidava muito, sabe, eu cuidava muito, mas eu esquecia de dar o amor, de acolher, de ligar para o que eles precisavam. Então, o pai deles fazia essa parte, o pai deles, que era o bom durante muito tempo, ele era a parte boa de tudo, sabe? Era ele que levava para brincar, era ele que comprava os brinquedos caros, era ele que era a parte divertida, porque eu estava preocupada em trabalhar, eu estava preocupada em pagar as contas para que eles tivessem alguma coisa, então eu esqueci de dar amor. Eu acho que eu esqueci de dar amor para eles. E todas as vezes que eu pensava sobre isso, eu dizia, eu vou trabalhar, vou fazer mais isso aqui para me poder dar mais tarde. Era errado. Quando a minha filha fez 5 anos, eu já tinha dado tanta obrigação para ela olhar o irmão dela, obrigação para ela
eu falava tanta coisa, dizer, filha, por favor, você tem que fazer assim, sabe? Porque eu tenho que trabalhar, porque você tem que... Eu muitas vezes deixei ele só para poder ir trabalhar. Na madrugada eu trabalhava, às vezes eu tinha 3 empregos, eu tirava folga de outras pessoas, eu trabalhava, entrava 3 horas da manhã no meu primeiro emprego, e aí ela, com 5 aninhos para 6, ela tinha que acordar de manhã cedo, 6 horas, e ela tinha que tomar banho, se arrumar e arrumar o irmão dela, porque o pai dela ia passar para levar para o colégio. E ele só passava para levar. E eu tinha que agradecer isso, porque senão eu não tinha outra pessoa para fazer isso. E muitas vezes eu ia trabalhar quando eu não conseguia. Eu pedia para a menina vir dormir, as meninas que eu pagava para ficar cuidando deles. E às vezes não, muitas vezes não dava para essas meninas vir, muitas vezes eu deixei eles só. E eu me lembro que era muito difícil. Era uma dor horrível quando eu deixava eles sozinhos. Eu não conseguia. Lá no trabalho eu ficava pensando, meu Deus, cuida dos meus filhos, cuida. Era muito difícil, sabe? Mas eu trabalhava com muita garra, porque eu não queria deixar eles precisarem de alguma coisa. Ou então eu tinha que voltar pro pai deles. E voltar pro pai deles eu não queria. Voltar com o pai deles significaria que eu ia ter casa, que eu ia ter. Porque ele sempre foi um bom marido na questão de alimento, de sustento, de cuidar da casa. Ele sempre fez isso muito bem. E amava os filhos e tudo bem, mas ele queria isso e ele queria continuar na vida dele, na farra, porque ele dizia que ele era homem e tudo mais. E, e isso eu não aceitava. Então eu fui muito forte nessa questão. Mas na questão dos meus filhos, por mais que eu quisesse ser a melhor mãe do mundo, eu não conseguia fazer tudo. E eu deixei muito a desejar nessa parte do carinho, do cuidado, não do cuidado de mãe, porque eu sempre amei muito os meus filhos, eu sempre fui. Tudo que eu sempre fiz foi sempre pensando neles, pensando no quanto eles tinham que ficar bem, do quanto eles precisavam estar bem. E aí eu trabalhava, e às vezes eu chegava, o Gabriel queria mamar, e aí eu tinha que estudar também. Eu me lembro que para mim poder crescer, eu me lembro que eu pensava assim, para mim poder crescer, para mim poder fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho que estudar. E além de estudar, eu tenho que trabalhar. Aí tem os meus filhos, aí tinha casa. Muitas meninas vinham para ficar com eles e eu não sabia o que fazer mais, mas sempre vinha uma outra, sempre tinha uma outra. E às vezes eu me lembro, eu ficava perguntando, Senhor, por quanto tempo mais isso vai durar? Eu não consigo. Mas eu acho que eu tô perdendo as minhas forças, eu não consigo. E eu tava tão ligada no que eu vivia tão ligada no que eu precisava fazer para que nada faltasse, para que nada acontecesse com os meus filhos, que eu não fiz essa parte de dar amor, de dar carinho, de ir brincar, de fazer essas coisas. Eu não fiz. Eu não fiz. E quando. Bom, e aí eu acho que isso foi a única coisa que faltou. Eu acho. Ao meu ver, de todo. Hoje meus filhos já são. Gabriel tem 15 anos, Rafael tem 18. E eu sempre dizia pra ela, filha, quando você fizer 14 anos, você vai trabalhar. Só que aí quando ela fez 14 anos, estava na pandemia. Eu dizia que ela ia pro primeiro emprego, porque ela tinha que aprender minha vida, eu sempre falei assim, você tem que fazer assim, você tem que aprender a viver por você tem que batalhar e tudo. Ela sempre teve muita responsabilidade. E eu me lembro que ela era tão cheia de responsabilidade. Eu nunca precisei ensinar nada para ela. Ela fazia as tarefinhas dela todas e as melhores notas no colégio. Ela sempre teve lá nos primeiros do colégio, tipo, da sala.
Sempre era primeira ou segunda ou terceira, sempre. Ela sempre estava como os melhores do colégio, da sala dela. E era muito inteligente e muito responsável. Então, eu me lembro por ela ser assim, eu colocava muita responsabilidade para ela. Porque o irmão dela era menor e precisava de mais atenção e tudo mais. Então, ela sempre foi muito responsável. E aí, cresceram. E aí, no início que eles cresceram, o pai deles sempre foi o bom moço da história. Ele sempre foi o, o, o pai maravilhoso que nunca bateu, que nunca deu conselho, que nunca gritou com eles, o que nunca fez nada de para educando, nunca. Enfim, ele nunca precisou fazer nada por eles a não ser a parte de brincar, se divertir, dar coisas legais. Ele sempre fez essa parte. E durante muito tempo, apesar de eu sofrer vendo, eu dizia: eu não tenho tempo, então, que ele faça. Que ele faça, que graças a Deus que ele faz. E eles cresceram assim, o pai sendo a melhor coisa do mundo e eu sendo a bruxa da história. Eu sei que eles me amam e tudo mais, que não tô, mas a questão que foi assim. E aí eles cresceram, quando ela fez, passou pelas partes das coisas da adolescência e tudo mais, foi difícil. Eu botei ela pra morar 6 meses, botei ela pra morar com o pai dela, quando ela tinha 15 anos, foi. Ela passou 6 meses com ele. Daí ele se machucou aí, teve algumas coisas, teve que ficar internado e tudo mais, então eu botei ela pra morar em casa de novo. Só que como é tudo muito próximo, a casa dele não é tão longe daqui, não é no mesmo bairro, mas é um pouco mais, é bem mais perto do que outros pais que moram longe. E graças a Deus ele sempre foi muito presente na vida deles. Então eu coloquei ela pra morar com ele. Aos 15, ela veio pra casa uns 6 meses depois, aí até ela fazer 18, eu disse: quando você fizer 18, como é difícil pra mim me virar sozinha, cuidar de tudo sozinha. Você vai ter terminado os estudos, você vai morar com seu pai. E aí aconteceu, agora no início do ano, ela fez 18 anos e foi muito difícil porque ela não aceitou de bem, mas ela foi. Por quê? Porque eu queria ver se eu deixava o meu negócio e eu pensava um pouco, vim um pouco para dentro de casa, cuidar um pouco mais de mim, parar um pouco de trabalhar tanto. E os dois, e como ela já sendo adulta, ela poderia ficar na casa do pai dela, que o pai dela tem obrigação com ela, e eu ter só com o menino que ainda tem 15 anos. Eu não sei se eu pensei, se eu foi a escolha certa que eu tive. Eu sei que machuquei ela, mas ela foi. Machuquei porque para filho você nunca tá fazendo nada de bom, nada certo. Mas eu precisava de ajuda e para mim tava muito difícil fazer tudo sozinha, sempre sozinha. Na princípio ela disse: "Não, eu vou gostar porque ela tem uma irmãzinha agora e aí eu vou gostar de ficar perto da Liz". Mas ficou uma coisa difícil, uma coisa diferente. Eu ainda vou contar para vocês mais coisas, mas a princípio foi isso. Ela vem aqui em casa, é tudo tranquilo, é, fica comigo no Dia das Mães. A gente tem uma relação muito próxima, entende? Porque tudo que eu vou fazer eu explico, eu mostro, eu falo como é, mas eu sei que ficou isso, sabe? Essa falha na criação. E é por isso que eu botei ela para morar com o pai dela, porque para dividir hoje as despesas, né? As despesas que eram só para mim. E eu achava injusto, mas eu nem sei mais. Talvez eu tenha feito isso certo.